A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amados. Hoje já é o dia 19. Como nós já andamos? Como é maravilhoso andar junto com você. Eu fico muito feliz pela sua companhia comigo e vejo que a jornada ela se torna leve e agradável porque você está comigo. Vamos continuar juntos, fortes, corajosos, destemidos, persistentes, decididos, amém? Então, se você decidiu continuar comigo, deixa aí nos comentários. Meir, eu decidi continuar até o fim. Já deixa seu like. Se você conhecer pessoas que estão precisando de participar desse propósito conosco, já envia para eles, já dá uma sugestão, já dá uma cutucadinha. Vamos lá? Vamos então à nossa leitura? Cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando-os todos com dignidade e honra. Tiago 3,18. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Atos 2,42. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios 4:3. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em família com relacionamentos diversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhes estas coisas, para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. 1 Timóteo 3, 14, 15. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudos ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita, em amor, claro, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e aos outros com prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então, continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo. Quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, Efésios 4:15. Porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Provérbios 24:26. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais
deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Gálatas 6, 1, 2. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras. Chega de fingimento. Falem a verdade. No coração de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Efésios 4, 25. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito de maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. Provérbios 28, 23. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Eclesiastes 8:6. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe, e com os jovens como se fossem suas irmãs, e com as jovens como se fossem as suas irmãs. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passível ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou: vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema, na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nesta questão me perturbam. Vocês tratam o caso como se fosse nada. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos de nenhum tipo e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que, quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? 1 Coríntios 5, do 3 ao 12. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói pontes. A humildade é o
unguento que acalma e suaviza as relações. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. 1 Pedro 5,5. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portarmos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns. E não pensem que já sabem tudo. Romanos 12,16. Aos cristãos de Filipos, aconselha: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros, não pensam em si. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Romanos 15, 2. Paulo diz a Tito: povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Tito 3, 2. Em toda a igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil, e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Vocês podem chamá-las carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito um para com os outros. Romanos 10, 12 e 10. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamentos irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensível. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem
que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. A vida em comunidade exige sigilo. Somente no ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nossos irmãos pecam, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre irmãos. Tito 3:10. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Hebreus 10, 25. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessário para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniram-se todos os dias. Regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Atos 2:46. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, compaixão. Perdoaremos uns aos outros, misericórdia. Falaremos a verdade com amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade. Respeitaremos nossas diferenças, cortesia. Não divulgaremos segredos alheios que não são ditos em confiança, sigilo. E faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo por que comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Amém? Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. Versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João 3,16. Pergunta para meditar.
Como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Amém? Glória a Deus. Terminamos a leitura. Vamos passar agora para a ministração. Comunidade exige decisão e comprometimento. Existe relacionamento sem comunhão, mas não existe comunhão sem relacionamento. Então, gente, hoje eu quero falar para vocês como que eu comecei esse canal. Esse canal, ele nasceu do meu desejo de servir ao Senhor. E ele nasceu de um desejo que Deus me deu quando eu descobri que para servir ao Senhor, eu precisava me relacionar com pessoas. Porque devido a muitos traumas, muitas decepções, muitas coisas que aconteceram na minha vida passada, eu comecei a me fechar um pouco e eu parei de me relacionar com pessoas. E eu tinha um desejo fundo de servir ao Senhor. E o Senhor mandou uma profecia para mim e falou: abra um canal de vídeos e dê aquilo que eu já te dei. Ensine aquilo que eu já te dei. Então eu comecei com esse canal, comecei ensinando a orar a palavra e foi se desenvolvendo. E hoje nós chegamos nesse ponto em que nós temos essa comunidade abençoada, que é uma comunidade que se relaciona, que ama, que cuida. Todos que entram ali se sentem amados, se sentem cuidados, porque Deus reuniu ali naquele lugar pessoas que desejam servir ao Senhor e pessoas que sabem que para servir a Deus é preciso se relacionar com os irmãos. E relacionar com o irmão envolve amar, envolve ter paciência, envolve cuidar, envolve uma série de coisas em que nós precisamos muitas vezes pegar a nossa dor, colocar dentro do bolso e cuidar e ajudar o irmão na dor dele. Amém? Então, essa ministração de hoje me trouxe muito isso ao coração, sobre a questão das nossas decisões. Porque as nossas decisões, que são as escolhas que a gente faz, o comprometimento que a gente decide ter, né, de fazer o que é correto, o Espírito Santo, ele usa as nossas decisões, ou seja, as nossas escolhas, o nosso comprometimento, o Espírito Santo usa isso para criar a verdadeira comunidade, gerando autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, sinceridade, humildade, cortesia, sigilo, constância. Então, o Senhor Espírito Santo, ele usa as nossas decisões, ele usa a nossa vontade, ele usa aquilo que nós nos comprometemos. Porque a gente sabe que é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a vontade de Deus. Mas ele precisa do nosso coração aberto para isso. Ele precisa da nossa rendição, porque ele não invade. Então, quando nós decidimos, ele opera toda essa maravilha em nós e nos faz uma comunidade, nos leva a nos relacionar com pessoas, pessoas que estão precisando da nossa ajuda. E muitas pessoas também que nos abençoam, porque é uma via de mão dupla, como eu tenho falado. Eu abençoo, em contrapartida eu sou abençoada. Eu sou abençoada, em contrapartida eu abençoo. É assim que funciona o organismo de Cristo, que somos nós, a igreja de Cristo aqui na terra. Amém? Então, meus amados, uma comunidade cristã amorosa, ela requer nosso esforço. Ela requer o esforço humano empoderado por Deus. Pois dentro da comunidade, tanto quanto aqueles que vão chegando, né? Nós temos pessoas que vão chegando e temos pessoas que estão lá. Então, nós temos gente de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, todas as comunidades onde a gente vai chegando hoje em dia. Nós temos
uma miscigenação de pessoas, pessoas que chegam de todos os cantos. Aqui na nossa comunidade mesmo, nós temos pessoas dos Estados Unidos, de Portugal, de todos os estados do Brasil, temos pessoas da África e temos pessoas de onde a gente nem imagina. Na nossa comunidade, nós temos pessoas de todos os lados. E essas pessoas, elas têm personalidades distintas umas das outras. Elas foram criadas em lares de todos os jeitos que a gente possa imaginar. Eles tiveram pais e mães de todas as personalidades que a gente imagina. Então, nós recebemos pessoas de todos os jeitos que a gente imagina. Mas tem uma coisa em comum. Todas as pessoas que vão chegando, as pessoas estão com alguma ferida, foram feridas, ou com alguma cicatriz, que é alguma ferida que já foi curada. Então, todo mundo tem experiências de traumas, de dores, de decepções, de coisas que as machucaram. E também nós temos aquelas que já chegam ainda muito machucadas no nosso meio. Por quê, gente? Porque o mundo, ele não tem dó e nem piedade das pessoas. Então nós vemos os traumatizados, feridos, quebrados, e eles precisam muito de cura. Nós todos os seres humanos, nós necessitamos muito de cura. Nós necessitamos muito de Jesus. Nós necessitamos muito de instruções para que nós possamos aprender a nos relacionar com as pessoas. O que é relacionar com as pessoas? É dar e receber amor. É o que o Senhor quer de nós, que nós nos relacionemos bem. Jesus não fala, amem uns aos outros, assim o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Olha, lá em 2 Timóteo 3, o 15 e 16, diz que a Bíblia, ela nos dá a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus. Então, é na Bíblia que nós encontramos a sabedoria que nos dá a salvação que leva ao Senhor Cristo Jesus. Nós sabemos que isso é a edificação do Espírito Santo em nós. Pois a Bíblia, gente, ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Para quê? Para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto. Para quê? Para fazer todo tipo de boas ações. Então, quando nós nos reunimos em comunidade, nós entramos ali para aprender a fazer todo tipo de boa ação. Nada melhor do que nós estudarmos a palavra de Deus, porque na Bíblia nós aprendemos tudo isso. Mas como que a gente faz se na comunidade está cheio de gente? Então é cada um aprender a amar e receber amor. Receber amor e dar amor através da palavra do Senhor. Por isso que é importante a nossa decisão e o nosso comprometimento. É importantíssimo nós nos decidirmos escolher viver assim. A nossa decisão que a gente falou no início é muito importante, gente. Todas as pessoas, elas têm as suas feridas e elas ferem outras pessoas. Muitas vezes a gente pensa que a gente não fere outras pessoas, nós ferimos sim. Nós ferimos outras pessoas, às vezes a gente nem sabe a ferida que nós podemos ter causado em alguém. E todos nós temos as nossas feridas, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas angústias. Todos nós temos os nossos medos, os nossos receios. E assim como nós, os outros também têm. A Bíblia, ela é essencial no meio de uma comunidade. Ela tem que ser o livro-chave. Nós não podemos ter numa comunidade um livro que a gente usa além
da Bíblia como sagrado, porque o único livro é a Bíblia que tem a palavra de Deus. Então, a gente usa outros livros baseados na Bíblia, que são assuntos como nós temos usado esse aqui, que ele é baseado na palavra de Deus e vai abrindo a mente da gente para o que está escrito na palavra de Deus. Mas sempre nós temos que ter como base a palavra de Deus. Isso aí tem que ser bem frisado na nossa mente. E nós sabemos, gente, que a igreja ela é composta de pessoas feridas. Olha o que diz lá em Lucas 5, 31, 32. Jesus fala: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então Jesus ele veio para os que estão doentes. Quem acha que não precisa de Jesus e que é curado, e que é poderoso e que é isso ou aquilo, não precisa de Jesus. Então Jesus não veio para esse. Jesus veio para aquele que está doente e que reconhece que precisa de Jesus. Por isso que quando nós estamos na igreja, nós temos que ter esse entendimento. Eu estou na igreja não é para procurar que aquela igreja ela venha atender as minhas necessidades e os meus anseios. Não. Eu estou ali no grupo para ajudar os que estão doentes ali dentro, para ver necessidades, para cobrir o pastor, a pastora, a liderança, os presbíteros, diáconos, diaconisa, todos os que estão trabalhando, cobrir com as minhas orações. Eu estou ali dentro da igreja, não é para falar assim, o pastor hoje deu uma palavra que me agradou. Eu não estou ali dentro para ser agradado. Eu não estou ali dentro para agradar pessoas. Eu estou ali dentro para cuidar das ovelhas de Cristo que estão ali, doentes, carentes, necessitados, muitas vezes de uma palavra, de um abraço, de um carinho, de um gesto, de um olhar carinhoso, de uma pessoa que os compreenda. Agora a gente chega na igreja, é para que o pastor fale algo que vai me agradar. Se eu estiver agindo dessa forma, eu estou contrariando muito Deus. Porque o Senhor, Ele quer que nós amemos uns aos outros assim como Ele nos amou, a ponto de dar a nossa vida pelo nosso irmão. Quando nós pegamos a nossa dor, colocamos no bolso e vamos ajudar o irmão, o próprio Deus cura as nossas feridas. O próprio Deus levanta um outro irmão para cuidar de nós. Então nós não precisamos de preocupar com as nossas dores, nossos problemas. Nós precisamos de estar no campo de batalha, na seara, como trabalhadores de Cristo. A igreja está precisando de trabalhadores, não de espectadores. A gente está na igreja como espectador ou como obreiro do Senhor? Então, meus amados, não fiquem procurando a igreja perfeita que te agrade. Seja você a pessoa perfeita que agrada a Deus. Não entra lá para a igreja para agradar pessoas. Não fique se preocupando se você está vestindo na moda, se as pessoas da igreja vão te abraçar e te acolher. Preocupe-se se Deus está satisfeito com você. Não são aquelas pessoas que vão definir se você tem uma vaga lá no céu. Quem vai definir é Deus. Então, se você viver preocupado com o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar de você, você acaba esquecendo o que Deus está pensando ou deixando de pensar de você. E quem é mais importante? Então, quando nós entramos para dentro da igreja, quando nós entramos num grupo, quando nós formamos um grupo, quando nós estamos ali como obreiros, esquecemos que somos obreiros e passamos a ser participantes somente. Hoje nós vamos falar
do que é o inimigo da comunhão. O que muitas vezes nós podemos estar fazendo que está atrapalhando a nossa comunidade, a nossa comunhão com a comunidade de Cristo? Talvez eu estou dentro de uma comunidade e me sinto um peixe fora d'água. Talvez eu estou tendo alguma dessas atitudes aqui. Por isso é importante nós entendermos o que mata a comunhão. O que faz com que nós não tenhamos comunhão. Lembra que eu disse no início que eu estou buscando em Deus aprender a me relacionar com os meus irmãos, ter comunhão com os meus irmãos. E eu busco ter comunhão. Hoje, muitas vezes, eu não quero ir, eu vou, porque eu tenho que priorizar o grupo de irmãos que estão ali, esperando muitas vezes por uma palavra, por um carinho, porque eu já saio, hoje, eu já saio pensando o que eu posso fazer para ajudar ali. Porque muito tempo eu saí pensando o que é que vai ter hoje, o que será que eu vou ganhar ali na igreja hoje, que palavra que Deus vai me dar, será que Deus vai mandar um profeta para mandar uma palavra para mim? Então a gente muitas vezes quer participar de uma comunidade, mas a gente tem aquele pensamento de só vem a nós. Já viu aquela pessoa que só vem a nós e nunca quer ajudar, nunca quer contribuir, e está sempre reclamando, chorando, tudo é ruim para ela? Essa pessoa sabota a comunidade. E não, a gente não pode olhar para a pessoa como nossa inimiga. A gente tem que olhar o que está acontecendo, quais são as dores que ela tem, o que está acontecendo por trás daquilo. Muito bem, então vamos ver o que sabota, o que destrói, o que atrapalha a comunhão entre os irmãos e o que acaba por destruir uma comunidade, né? Uma comunidade de pessoas que muitas vezes começam a se reunir ali com muita alegria, mas quando acontecem essas coisas aqui, a comunidade se desfaz. Por quê? Porque não arrependeram, não se voltaram para o Senhor, não é verdade? Então, vamos ver os inimigos da comunhão. Primeiro inimigo da comunhão. Nós vamos ver alguns, né? Porque nós sabemos que tem muitos. O primeiro, a comunhão é sabotada pelo medo. Medo de se aproximar, medo de ser rejeitado, medo de incomodar, medo de não gostar, medo de ferir, medo de magoar e muitos medos. Vamos nos concentrar agora no medo de dizer a verdade. Medo de dizer a verdade. Provérbios 24, 26. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Então, aquele que dá a resposta sincera para nós, muitas vezes a gente não fica muito feliz. Como diz o ditado, ninguém gosta de ouvir a verdade. Mas aquele que usa de verdade para conosco, aquele está provando que é nosso amigo. Então, quando alguém fala a verdade para nós devemos de ouvir com atenção, nos humilharmos e retermos o conhecimento e o entendimento que está sendo passado para nós. Efésios 4,15. Pelo contrário, falando a verdade em espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então eu vou falar a verdade, eu tenho que falar em espírito de amor. Eu tenho que entender que falar a verdade não é falar o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, com julgamento, não é isso. Falar, tem um termo que fala assim, ó, seja sincero, mas cuidado com o sincericídio, ou seja, aquela pessoa que ela fala de uma forma que ela mata o irmão. Então a gente tem que dizer a verdade, mas em espírito de amor, como está em Efésios 4,15. A verdade que cura, não naquele jeito que você vai matar o seu irmão, aí é pior. Não tenha medo de dizer a verdade em amor. É preciso corrigir os erros. Quando a gente
evita conflitos. Eu não vou falar porque o fulano fica chateado, vai criar conflito, vai não sei o quê. Quando você fala em amor, é claro, sem arrogância, sem falar com a pessoa para menosprezar ou diminuir, não é isso. A gente não tem que ter medo de conflitos que às vezes acontecem porque você falou a verdade em espírito de amor. Porque quando a gente evita os conflitos nesse sentido, nós preservamos uma falsa paz. Porque é aquilo que não lavou a roupa suja. Não se resolveu a situação. Aí cria-se uma falta paz, onde todo mundo sabe do problema, mas ninguém fala sobre ele, porque ninguém quer criar conflito. E aí ele vai aos poucos sendo encoberto pelas trevas. E ele vira segredo e fofoca. E isso no meio de uma comunidade mata a comunidade, mata a confiança. Lá em Efésios 4:25 diz: "Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo." Então, gente, para a comunidade se manter viva, a verdade tem que prevalecer. E eu preciso enfrentar esses conflitos. Eu preciso falar a verdade. Eu não posso ter medo dos conflitos. Eu não posso ter medo da verdade. Eu não posso ter medo de falar a verdade para o irmão que está em pecado e que está caindo no abismo e que pode morrer e ser destruído. Mas tudo com sabedoria, com entendimento, sabendo a hora correta de falar, o jeito correto de falar, para não se criar um problema maior. Então a gente precisa muito da cobertura do Espírito Santo nessa hora e a gente tem que estar em espírito de amor. Amém? Mas a verdade não pode ser encoberta. O segundo inimigo da comunidade, que é inimigo da comunhão. Porque uma comunidade sem comunhão verdadeira, ela é destruída muito rapidamente. A comunhão, ela é destruída rapidamente pela presunção, pelo convencimento e pelo orgulho. 1 Pedro 5, 5, 6. Prestem serviço uns aos outros com humildade. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre. Então a palavra do Senhor diz que não somos nós que devemos nos honrar. Nós não devemos ser orgulhosos e querer nos colocar lá à frente e sentar nas primeiras cadeiras e ser o centro da atenção de tudo. Não. Quem nos honra é Deus, que está aqui, ó. Humilha-se debaixo da mão poderosa de Deus, que ele vai, no tempo dele, te honrar. Deixa que Deus te honra, não fique procurando honra pelas suas próprias mãos. Então Deus honra, nos honra pela nossa humildade. A nossa arrogância, Deus detesta. Deus detesta o arrogante, o convencido, o presunçoso. Então, a comunhão, ela é destruída por isso. Nós temos que buscar a humildade. Ó, o orgulho, ele ergue muro entre as pessoas. A humildade constrói ponte entre nós. O orgulho impede a graça de Deus. E nós precisamos da graça de Deus para crescermos, para amadurecermos, para sermos transformados, curados, para que a gente possa curar os outros irmãos, ajudar os outros irmãos a amadurecer. Uma comunidade onde somente uma pessoa cresce, amadurece, se fortalece, não é comunidade. A comunidade tem que ser entre todos. Todos precisam crescer, amadurecer, fortalecer, para que eles fiquem o quê? Unidos. É assim como o nosso propósito, que nós temos orado pelos nossos irmãos, que às vezes têm ficado para trás, têm ficado mais fraco.
Aqueles que estão mais fortes estão pegando nas mãos dos outros e trazendo. Isso é comunidade. Isso é comunidade amorosa. Isso é agradar ao Senhor. Então, para isso, nós precisamos, para a gente não perder a graça de Deus, nós precisamos desenvolver a humildade. Como que a gente desenvolve a humildade? Exercitando, por exemplo. Nós vamos exercitar admitir as nossas falhas. É fácil admitir falha? Está sendo fácil para vocês confrontar-se nesses exercícios? Tantos exercícios que nós passamos de confrontação, que você precisou confrontar o seu ego, você precisou de confrontar as suas falhas, você precisou de confrontar os seus pecados, os seus medos, as suas angústias. Então, exercite esse confronto mais vezes. Seja paciente com as suas falhas e seja paciente com as falhas do irmão. Exercite receber a correção sem se magoar. Alguém te chamou atenção, o pastor te chamou atenção, um irmão veio e te disse a verdade em espírito de amor e você ficou todo magoado, melindroso. Aí deu tudo errado, mas se você recebeu a instrução, percebeu que estava na falha e se arrependeu e mudou, aí houve crescimento, aí houve o derramar da graça do Senhor sobre você. Então, para você desenvolver a humildade, você tem que exercitar, por exemplo, pensar no irmão, se colocar no lugar do irmão. Veio um irmão ali e te irritou com isso, com aquilo, você para. Eu preciso pensar no irmão. E aí você muda a sua atitude para com ele. E aí isso você está exercitando a humildade. Exercitar a humildade é você pensar no que depender de mim. Eu vou ter paz com todos. Exercitar a humildade é você pensar onde você pode ajudar. Não ficar pensando onde as pessoas podem me ajudar. Ai, onde eu vou? Que igreja que eu vou para eles me ajudar? Ai, que pastor que eu vou procurar para ele me ajudar? Ai, que irmão que eu vou procurar para me ajudar? Ao invés de ficar procurando alguém ou alguma coisa para te ajudar, comece a pensar no que você pode ajudar o outro. Você vai ver como que você se fortalece assim. E a isso você está fazendo o quê? Exercitando a humildade. Amém? Mais um inimigo da comunhão, da comunidade. A comunhão, ela é destruída pela falta de respeito, falta de cortesia, falta de consideração. Tito 3:2 diz: o povo de Deus deve ser cortês e ter o coração aberto. O direito de um, amados, acaba quando começa o direito do outro. Coisa simples. Se eu estou no supermercado e estou com meu carrinho ali, e eu paro o meu carrinho no meio do corredor para ali atravessado, eu estou ali causando maior conflito naquele corredor. Ou seja, é meu direito de fazer isso? Eu posso fazer isso? Posso. Mas me convém? Não. Como servo de Cristo, eu tenho que procurar colocar o meu carrinho onde atrapalhar menos a passagem das pessoas. São atitudes simples assim que ajudam a gente a viver em comunidade, a criar uma comunidade amorosa. Isso é respeito pelo próximo, é cortesia, é consideração. Coisas simples como, por exemplo, jogar papel no chão, jogar lixo no chão. Ah, tem a pessoa que limpa, depois ela vem e joga, depois ela vem e pega. Isso é um desrespeito para com aquele que está limpando. Largar as coisas sujas, bagunçadas. Vai na casa do irmão e larga tudo sujo. O irmão te prepara um almoço, te prepara tanto. Você não ajuda nem a tirar o prato. Não se preocupa se ele vai fazer tudo sozinho. Então, são questões simples que a gente tem que pensar. O meu direito acaba quando começa o direito do meu irmão. Eu tenho que pensar assim, ó, ele tem sentimentos assim como eu. Ele quer ter uma família feliz,
Ele quer ter saúde, ele quer ter paz, alegria, ele quer viver assim como eu quero viver, independente da forma como a pessoa reage. Ela tem sentimentos como nós. Sabe? Porque às vezes a pessoa é difícil, é chata, difícil de lidar, e aí a gente pensa que aquela pessoa não tem sentimento, a gente rejeita. A pessoa que é difícil não quer dizer que ela não tenha sentimentos e necessidades. Muito pelo contrário, é aquela que é a mais machucada. É aquela que mais precisa de nós cuidarmos dela, é a ovelha mais ferida do rebanho. E ela, aquela pessoa difícil lá da igreja, aquela pessoa difícil lá do nosso grupo de amizade, tem aquele que é difícil. Aquele é o que mais precisa de mim. E essa pessoa difícil é uma oportunidade que o Senhor me dá para que eu cumpra a lei de Cristo, para que eu ame a ponto de dar a minha vida por aquele que é o difícil. Nós devemos exercitar a aceitação, meus amados. Nós devemos aceitar a pessoa como ela é, assim como nós queremos ser aceitos. Nós devemos proteger, defender os membros da família de Deus. Nós devemos ajudá-los a se sentirem pertencentes. Aquele que é difícil, quando eu me aproximo dele com amor e dou para ele a minha aceitação, ele começa a ter sentimento de pertencimento. E isso vai dar segurança para ele continuar a caminhada dele até o final. E isso vai levar a minha coroa lá no céu a ganhar mais uma pedra de brilhante. Sabia disso? Aquela pessoa difícil que ninguém queria, você foi lá e adotou ela com amor? O Senhor te dá a recompensa por isso. 4. Inimigo da comunhão, da nossa comunidade. A comunhão pode ser destruída pela fofoca. Gente, uma vez aconteceu uma coisa comigo que foi muito decepcionante. Eu tinha uma pessoa que para mim era como se fosse eu, a minha segunda metade. Era uma amizade, era uma amiga que eu tinha que como se fosse a minha segunda metade. E eu contava os meus segredos mais íntimos e profundos. E um dia, o pai dessa amiga minha, ele fez um comentário para mim que me deu o entendimento de que aquele segredo mais íntimo, que era um dos mais íntimos meu, que ele sabia. Ele fez um comentário de deboche, tipo assim. Aquilo destruiu a minha amizade com ele. Eu precisei de trabalhar com o Senhor para poder perdoar. Mas a confiança acabou. Nunca mais contei os meus segredos. E foi assim, ó. Como soprar numa fumaça, a confiança desapareceu. Então, meus amados, a fofoca, ela pode destruir. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a fofoca também, ela pode se disfarçar, sabe de quê? De pedido de oração. Às vezes, a pessoa está fazendo um pedido de oração e naquele pedido de oração deixa saber o que o outro compartilhou com ele em segredo. Tomem muito cuidado com a fofoca, porque a fofoca ela destrói uma comunidade em pouco tempo. Tanto é que lá em Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que ele não tolera, ele abomina. Primeiro, o olhar orgulhoso. Segundo, a língua mentirosa. Terceiro, mãos que matam gente inocente. 4, mente que faz planos perversos. 5,
pés que se apressam a fazer o mal. 6, testemunha falsa que diz mentiras. E 7, pessoas que provocam brigas entre amigos, ou seja, pessoas que semeiam contendas entre irmãos. Ou seja, pessoas que praticam a fofoca. Então, a fofoca é algo que Deus abomina. E olha como essa passagem aqui de Provérbios é séria. Ele fala do olhar, da língua, das mãos, da mente, dos pés, da testemunha e da pessoa. Então, meus amados, a fofoca, ela é a semente da discórdia. Tome muito cuidado. A fofoca é a abominação para Deus. Se você comete fofoca, pratica fofoca, gosta de fofoca, arrependa-se. Arrependa-se que você pode até perder o céu por isso. É muito sério. Por quê? Porque está entre uma das abominações que o Senhor tem. Se o Senhor abomina quem pratica isso, ele vai levar a pessoa para o céu? É só a gente imaginar, não é verdade? Muito bem. 5. O quinto inimigo da comunhão, da comunidade. A comunhão é destruída por falta de prioridade. Se eu não priorizo o relacionamento com os meus irmãos, quer dizer que eu os trato como coisa que não tem muita importância para mim. Eu digo para eles que eu não me importo com eles. E isso destrói relacionamento. O relacionamento, ele exige tempo. Lembra da gente falar do nosso maior presente, que é o tempo? Então, o relacionamento, ele exige tempo. Ele exige nós desenvolvermos o hábito de estarmos juntos e criar laços um com o outro. Eu só crio laços com alguém se eu estiver junto, me relacionando, convivendo com essa pessoa. E o hábito, gente, é um exercício. O exercício físico ajuda o corpo. O exercício espiritual ajuda o espírito. E o exercício emocional ajuda a alma. Então, eu preciso exercitar e estar junto com os meus irmãos. Atos 2,46 diz: todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, nas casas, todos os dias se reuniam nos pátios dos templos, nas casas, partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade. Isso aqui é a igreja primitiva. Então, as reuniões, ou seja, a comunidade cristã primitiva, eles tinham o hábito de se reunirem todos os dias. Amém? Então, meus amados, viver em comunhão exige decisão e comprometimento. É o melhor investimento que podemos fazer aqui na Terra. Por isso, eu quero deixar para vocês aqui as 9 características da comunhão. E essas 9 características são o investimento que você está fazendo, se preparando para ir morar no céu. E você vai começar a exercitar essas 9 características, sabe onde? Dentro da sua casa. Depois é que você vai estender essas atitudes por onde você andar. Então, você vai distribuir, primeiro, autenticidade. Segundo, reciprocidade. Terceiro, compaixão. Quarto, misericórdia. 5, sinceridade. 6, humildade. 7, cortesia. 8, sigilo. E 9, constância. E assim, fazendo isso, você estará cumprindo o seu papel na construção da verdadeira comunhão. Amém? Glórias a Deus? Muito bem, amados. Vamos passar para o nosso exercício. Anota aí, dia 19, entre parênteses, 27/4/2025. Tema, o nosso tema de hoje: comunidade exige comprometimento. O tema:
Comunidade exige comprometimento. Muito bem, nós vimos isso hoje. Sem comprometimento não existe comunidade. Não há comunidade de uma pessoa só. As pessoas ali precisam se comprometer. E quanto mais pessoas se comprometem, mais forte a comunidade se torna. Amém? Versículo-chave, 1 João 3,16, que diz assim: Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. Amém? O versículo de hoje é para decorar, meus amados. Então, decorem esse versículo, escrevam, colhem na parede, colhem no caderno, no seu celular e vai vendo ele durante o dia e decorando. Enquanto você decora esse versículo, o inimigo não consegue firmar setas na sua mente, elas são apagadas imediatamente. Amém? E o nosso decreto é inspirado nos versículos. Eu decido, escolho e me comprometo a deixar que o Espírito Santo gere em mim a verdadeira comunhão. Não vou mais reter o poder de Deus, vou deixar fluir. Amém? Para que a gente cumpra o versículo, nós precisamos decretar e viver o decreto. Ou seja, o que é o decreto? É a minha decisão. É aquilo que eu decido. Se eu estou decretando, é porque eu escolhi fazer isso, eu escolhi aquilo para a minha vida. Vou repetir o decreto. Eu decido, escolho e me comprometo a deixar que o Espírito Santo gere em mim a verdadeira comunhão. Não vou mais reter o poder de Deus, vou deixá-lo fluir. Não vou mais reter o poder de Deus, vou deixá-lo fluir. Eu decido, escolho e me comprometo a deixar que o Espírito Santo gere em mim a verdadeira comunhão. Não vou mais reter o poder de Deus, vou deixá-lo fluir. Amém? Fala isso para você mesmo, decreta isso para você mesmo, decreta isso para o mundo espiritual. Decreta, 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 até você se convencer disso. Amém? E aí, as batalhas vão caindo. Os inimigos vão retrocedendo. Por quê? Porque vê a sua determinação, a sua escolha, o seu comprometimento. Amém? Muito bem. Pula a linha, passa para o próximo. Pergunta para meditar. Como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Essa é a pergunta que está no livro. E eu fiz aqui um exercício para te ajudar a responder. Amém? Então, a verdadeira comunhão, meus amados, quando a gente quer ter comunhão com os irmãos, uma comunhão espiritual, ela começa dentro da nossa casa. Se eu não tiver uma base de comunhão dentro da minha casa, com a minha família, como que eu vou ter comunhão com as pessoas de fora? Como que eu vou ter comunhão com as pessoas da igreja, com as pessoas dos meus grupos de amigos, grupos de familiares ou outros grupos, se eu não tenho comunhão com meu marido, com meus filhos? Fica difícil, né? Então, sem base, como que eu vou construir um edifício? Então, o exercício para você hoje, para te ajudar a responder, é você olhar para a sua família. Hoje você vai fazer isso. Você vai olhar para a sua família e você vai se perguntar se você a tem priorizado. Se você a tem respeitado. Olha para ela, fala, eu tenho priorizado as questões da minha família. Eu tenho respeitado os desejos dos membros da minha família. Eu tenho respeitado o direito deles. Onde termina o meu direito, começa o direito deles. E será que eu tenho entendido onde termina o meu direito e começa o deles? Se você tem criado dentro de casa um ambiente seguro, verdadeiro, aí você está criando base para uma família feliz.
Mas se você não tem criado dentro da sua casa um ambiente seguro e verdadeiro, a sua família está sem base. Pergunte para você: eu tenho criado dentro da minha casa um ambiente seguro e verdadeiro? Um ambiente onde a minha família se desenvolve em harmonia? Um ambiente onde reflita o amor de Cristo? As pessoas que entram aqui dentro da minha casa, elas sentem a paz que vive aqui dentro ou elas sentem a guerra que vive aqui dentro? O que está dentro da minha casa, a paz ou a guerra? Daí você poderá ajudar a sua igreja, os grupos e a comunidade. Comece pela sua casa. Comece verificando a sua casa. Porque aí você vai conseguir responder essa primeira pergunta. Amém? Próximo. O que posso fazer hoje? Passamos para o próximo. Pula uma linha e vai para o próximo. O que posso fazer hoje? Hoje eu vou deixar aqui para vocês um exercício que eu acho que é de suma importância você fazer. Parece um exercício simples, mas é de suma importância para você fazer, para você ter base de relacionamento, para você criar, vamos dizer assim, para você colocar uma base de concreto, de rocha sólida, para você basear em Cristo, que Jesus é a nossa rocha, né? O que você vai fazer? Você vai parar hoje e você vai olhar para as pessoas de dentro da sua casa. Quem? Seu marido, seus filhos, as pessoas que moram junto com você, as pessoas de dentro da sua casa. Você vai pegar essas pessoas da sua mente aí, pega no seu caderno aí, coloca o nome delas, nome de cada uma, mas você vai colocar o nome completo e a data de nascimento. Então, meu nome, por exemplo, completo, alguém que vai fazer em relação a mim, pega o meu nome completo e a minha data de nascimento. Você vai fazer, pega o do seu marido, nome completo, data de nascimento. Você, marido, que vai fazer, pega o nome completo da sua esposa, data de nascimento. Nome completo dos filhos, data de nascimento. Sua mãe mora com você? Nome completo, data de nascimento. Seu pai mora com você? Nome completo. Qualquer pessoa que mora junto com você na sua casa, que são aqueles que têm relacionamento com você, e você vai descobrir se você tem comunhão com eles. Para isso, você vai pegar cada um dos nomes. É o seu marido, por exemplo, começa pelo marido. Você vai escrever o que você sabe a respeito dessa pessoa. Eu vou te dar umas perguntas aqui para você ter um entendimento do que eu estou falando. Vamos imaginar que a minha mãe more comigo e eu vou fazer sobre ela. Vamos ver. Ou o meu filho. Vou fazer aqui um nome hipotético só, alguma coisa só para vocês terem. Chama Paulo César Andrade, só imaginando. Não é esse o nome do meu filho nem do meu marido, mas eu estou fazendo só para você entender, te dando um exemplo. Aí eu vou ver, coloco o nome dele, ele nasceu, a data de nascimento, e aí eu vou fazer essas perguntas aqui sobre ele. Dou algumas perguntas aqui, se você tiver outras, você pode acrescentar, tá bom? Então, por exemplo, quais são os sonhos profundos do coração dele? Você sabe? Você sabe quais são os sonhos profundos do coração do seu marido? Outra pergunta: quem é o melhor amigo dele? Ou dela, a pessoa que você estiver fazendo. Quem é o melhor amigo? A pessoa que ele confia realmente. Terceiro, qual a sua cor preferida? Qual a sua comida preferida? Que tipo de comida que realmente ele gosta? O que faz seus olhos brilharem? O que acontece sobre que assunto que a gente fala, que os olhos chegam a brilhar? Que dom ele tem? O que ele gosta de fazer realmente? O que ele faz
que ele não gosta de fazer e faz por obrigação? Como ele se sente amado? Com palavras, com gestos, com serviço? O que eu faço que ele sente amado, amada? Ele conhece Jesus só de ouvir falar? Quem é Jesus para ele? Como ele lida com os fracassos dele? O que ele faz quando ele está sozinho? Quando ele se retira e fica sozinho? Alguma vez ele já comentou alguma coisa comigo? De quem que ele mais gosta? De quem que ele mais... a pessoa que ele mais se sente bem perto? Coisas desse tipo. Se faça perguntas que você, às vezes, nem imagina que você possa fazer. Peça ao Espírito Santo para te dar as perguntas certas. Use essas perguntas aqui como base para te ajudar a começar. E descubra se você tem comunhão com essa pessoa. Se você não tem comunhão com os da sua casa, como será que você vai ter comunhão com os de fora? Por isso é importante, porque os da sua casa são importantíssimos, não são? E muitas vezes na correria do nosso dia a dia, do nosso tempo, a gente esquece de prestar atenção neles, que nos são tão caros. Amém? Muito bem, esse é o exercício, você vai fazer isso sobre cada um. E depois, quando você terminar, você faz um relatório de quais foram, o que foi que você chegou, que conclusão que você chegou. Amém? Muito bem, o próximo exercício é o nosso tempo de oração, adoração com Deus, que nós passamos a fazer o ACAS. ACAS, que é a adoração, confissão, ação de graça e súplica. A gente passou a ter um método de oração para a gente seguir, para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de orar, e aí fazendo esse método aqui, ela consegue orar, chegar mais tempo de oração, chegar mais profundamente na sua oração, e não deixar de colocar nada na presença do Senhor. Amém? Muito bem, então começa com o seu tempo de adoração. ACAS, primeiro, adoração. Então, primeiro você vai adorar. A dica, coloca lá os cartõezinhos com o nome de Deus, os cartazinhos com o nome de Deus, vai falando o nome de Deus, vai pensando sobre o que significa, e aí, com isso, você vai entrando em espírito de adoração e de verdade. Amém? Então, teve esse tempo de adoração, passa para o tempo de confissão. Todos os dias você vai confessar os seus pecados do dia. Pensa o que foi que você fez errado, que tipo de pensamento, o que você possa ter feito que contrariou a Deus. Arrependa-se e peça perdão. Entregue para o Senhor. Se liberte desse pecado. Ação de graças. 3 motivos todos os dias, gente. 3 motivos de gratidão. Pensa em coisas simples. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, pensa que você perdeu os cabelos. Como seria difícil perder os cabelos? Então, agradeça pelos cabelos que você tem. Pensa que você poderia ter perdido as suas unhas. Agradeça pelas unhas. E se você perder sua pele, o que vai acontecer? Vai ficar totalmente desfigurado, não vai? Agradeça porque você tem pele. Olha aí, já foram 3. Pense no seu organismo funcionando. Pense no seu coração parar de bater. Então agradeça porque seu coração está batendo. Pensa nessas coisas, mas pensa mesmo. E súplica, na súplica você vai fazer o pedido das suas necessidades do dia de hoje. Esquece coisa do passado, do futuro. Se apegue no momento, no hoje, no agora. O que você precisa de hoje? Lembra do pão de cada dia? Você vai falar sobre o pão que você necessita hoje. Quais são as suas necessidades de hoje? Amém? Muito bem? Estamos aí, finalizamos o nosso exercício. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. E eu quero orar por você agora. Vamos orar?
Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor imensamente. Hoje já é o dia 19, Pai. Como passa rápido. E o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos alimentado, como o Senhor tem nos ensinado, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse propósito, por essa oportunidade de estarmos juntos. É uma coisa assim tão impressionante, Senhor, as pessoas que o Senhor reuniu aqui conosco, pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todo lado do mundo, tem pessoas unidas nesse propósito, buscando um propósito de vida, buscando um sentido para suas vidas. E nessa busca elas têm encontrado, Senhor. Elas têm aprendido a presença do Senhor. Como é maravilhoso, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por cada instante, por cada família, por cada pessoa, por cada entrega, por cada transformação, por cada momento da tua presença. Senhor, pessoas que têm testemunhado, cada testemunho, Senhor, tem sido uma alegria muito grande no meu coração. Se o meu coração, Senhor, que é mau, se alegra diante da alegria dos irmãos, eu imagino o coração do Senhor que é bom. Então, Pai querido, muito obrigada por tudo, Senhor. Que o Senhor continue à nossa frente. Que o Senhor cesse toda a guerra. Que o Senhor quebre o arco, despedace a lança. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que estiver se sentindo com dificuldade, que o Espírito Santo do Senhor paire sobre ela, no momento que ela estiver fazendo, ouvindo os áudios. Senhor, quando essa pessoa ligar o áudio para ouvir, o Espírito Santo do Senhor será o professor. Oh, glória, aleluia! Os mistérios serão revelados. Para a honra, para a glória do Senhor. Aleluias! O Senhor nos mostra que o Senhor vai revelar os mistérios gloriosos para essas pessoas, para aqueles pequeninos que estão ligando o áudio, ouvindo o áudio, que estão se propondo a fazer os exercícios. Eles receberão revelações do céu. Eles receberão revelações, transformações, cura. Grandes eventos acontecerão nessas casas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu agradeço ao Senhor por essa revelação. Pai, que cada irmão e cada irmã seja fortalecido pela tua presença. Senhor, e aquele que ligar e sentir a tua presença, ele vai receber a instrução diretamente do Senhor. Ele vai fazer os exercícios e instruídos pelo Senhor. Ele vai ouvir as ministrações e receber de ti o entendimento. E seja para a honra e glória do Senhor realmente, Pai. Que o nome do Senhor seja proclamado nessas casas e nessas famílias. Que haja, Senhor, um tempo de adoração. Que haja, Senhor, um tempo de fortalecimento nessas vidas. E que o Senhor, Pai, seja entronizado na vida de cada um desses nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. E até amanhã, se assim o Senhor o permitir. Fiquem com Deus, meus amores.